terça-feira, você já sabe, é dia de dica de saúde do cirurgião plástico Samuel Orija, aqui no Meio Dia com Notícias. Hoje nós vamos falar de lipoaspiração. Samuel já está conosco. Boa tarde, tudo bom, Samuel? Boa tarde, Carol. Seja bem-vindo. Conta pra gente o seguinte. Verão está chegando, apesar do frio ainda não ter nos abandonado, né? Sim. A primavera está aí. A gente tem uma pergunta frequente que é: a pessoa quer emagrecer, mas não consegue. Lipoaspiração é a indicação ou, na verdade, vem para ser um procedimento complementar aí à questão de alimentação, de cuidados físicos, de bons hábitos de saúde? Sim, na verdade, sim, a lipoaspiração não tem um propósito de emagrecimento. O propósito da lipoaspiração é modelar o tecido gorduroso, a camada de gordura. Então, o papel dela é ser feita quando a paciente tem aquela gordurinha que não consegue perder, apesar de ter bons hábitos alimentares, praticar alguma atividade física, e aquela gordurinha ainda incomoda. Então, o papel do cirurgião plástico é fazer essa retirada de gordura, porque a gente sabe que é uma cirurgia, apesar de o pessoal ainda ter bastante desconfiança com relação à lipoaspiração, mas é uma cirurgia muito segura, e que não tem nenhum outro tipo de tratamento estético comparável aos resultados que se tem com a lipoaspiração. O doutor falou agora de segurança e recentemente a gente teve um caso que marcou muito, que foi a da esposa do vice-governador, Eduardo Moreira, a Ivane Freta, que acabou, infelizmente, falecendo após uma intervenção cirúrgica, após uma cirurgia de lipoaspiração. Que cuidados, doutor, a pessoa que quer se submeter a esse procedimento, afinal de contas, é um procedimento invasivo, é uma intervenção cirúrgica, requer cuidados. O que essa pessoa tem que estar atenta? Claro, primeiro, um bom profissional, uma boa clínica, um bom hospital. O que mais que ela tem que estar observando? Assim, ela tem, o primeiro de tudo é escolher um bom profissional, Isso aí já vai determinar todos os outros passos. Mas tem que ver a extensão do procedimento. Existem muitas pessoas que querem fazer grandes lipoaspirações. A gente tem um limite entre 5% a 7% do peso corporal da pessoa para tirar na lipoaspiração. Às vezes a pessoa quer associar vários procedimentos de uma vez só, ver o hospital em que vai ser feito, se o hospital tem uma infraestrutura para, se acontecer algum tipo de intercorrência, poder sanar essa intercorrência no mesmo momento, ou não ter esse deslocamento para um outro hospital maior. Então a gente tem grandes hospitais aqui em Criciúma, que dispõem dessa infraestrutura. E o médico vai poder avaliar o paciente se tem algum problema de saúde, se não tem, se está tudo bem controlado, para poder fazer esse procedimento com o máximo de segurança. Associar procedimentos não é interessante? Por exemplo, eu vou fazer a lipo, quero já reduzir o seio, vou fazer uma rinoplastia junto, já vou aproveitar uma cirurgia só para fazer tudo? Em geral, assim, a gente fala em 2 cirurgias no mesmo momento. É o ideal. Em alguns casos muito selecionados podem fazer 3 cirurgias, mas o ideal é fazer no máximo 2. Então fazer uma lipoaspiração e uma redução de mama, uma prótese de mama, uma plástica de abdômen e uma lipoaspiração. Mais ou menos isso para o pessoal de casa entender como que funciona, assim. Vamos saber agora se é mito ou se é verdade. O pessoal que quer fazer a lipo, geralmente uma das perguntas frequentes é: as células têm memória e se elas tratam de repor a gordura perdida? É o medo de muita gente, Vou fazer a lipo, mas depois o meu corpo vai dar um jeito de repor aquela gordura. Não, na verdade, assim, Carol, quando a pessoa tem um acúmulo de gordura em alguma região, ela tem mais células naquela região do que o normal. Então, o que o cirurgião plástico vai fazer com a lipoaspiração? Vai fazer a retirada do excesso de células, Então, vai ficar com um contorno normal. Mas se aquela paciente vir a engordar, aquelas células restantes, porque não se tiram todas as células de gordura, aquelas células restantes, elas podem aumentar de tamanho, mas vamos dizer assim que o paciente perde aquela tendência a engordar. A gente sabe que tem alguns pacientes que têm tendência a engordar mais em algumas regiões do corpo, e vamos dizer que essa tendência a engordar nessas regiões vai ser perdida. O paciente vai conseguir se manter hábitos alimentares saudáveis, vai conseguir manter o resultado por muito, muito tempo. Rapidinho, só para a gente encerrar, mas se a gordura volta, a pessoa pode repetir o procedimento ou não é aconselhável? Se a gordura não volta, Não, eu digo se a pessoa volta a engordar e não se cuida, Se a paciente volta a engordar, é possível fazer um outro procedimento. A gente pede pelo menos tempo de 1 ano para poder fazer, porque quando faz uma lipoaspiração ou qualquer cirurgia, a gente causa um trauma cirúrgico e tem um período de cicatrização, de fibrose, e depois desse 1 ano esse processo já está menos ativo. Importante destacar que
apesar de algumas intercorrências, e aí isso é comum em todo tipo de cirurgia, né? Muitas oferecem até mais risco do que a lipoaspiração. É importante dizer também que os métodos evoluíram muito e que hoje a cirurgia é muito mais segura do que há muitos anos, apesar de ainda existirem casos, infelizmente, de claro, óbito. Assim, a lipoaspiração não é mais arriscada que nenhuma outra cirurgia plástica, né? E as cirurgias plásticas geralmente tem menos risco do que qualquer outro tipo de cirurgia. Então, uma cirurgia de vesícula ou uma cirurgia plástica, de vesícula tem mais riscos do que uma cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma cirurgia muito segura. Primeiro porque as técnicas evoluíram muito, então a recuperação é muito mais rápida. Certo. E segundo que o paciente, hoje em dia, a gente tem um controle melhor da saúde do paciente, então a gente consegue controlar isso de uma melhor forma, dando uma segurança maior para o paciente na hora de fazer o procedimento. Bacana. Se você ficou com dúvidas sobre o tema, acesse aí o Facebook, a fanpage do Dr. Samuel Origi no Facebook. É só procurar lá na busca, né, no campo de busca, escrever lá Dr. Samuel Origi, você vai encontrar a fanpage com mais de 30 mil curtidas, referências inclusive de pacientes que fizeram, né, cirurgias com o doutor. Aproveite aí para tirar sua dúvida sobre esse tema e quem sabe sugerir um tema para o nosso quadro da próxima terça-feira. Dr. Samuel, muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero então na semana que vem. Tá bom, eu que agradeço. Um prazer estar aí sempre. Até lá. Até tchau, mais. tchau. Bom, gente, o Telejornal da nossa cidade vai terminando aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente retorna amanhã com mais informações. Tchau, tchau. Meio-dia com notícias. Vencedor do Prêmio ASIC de Jornalismo 2012. Oferecimento. Porque Ressonância Magnética. Unimed Criciúma. Colina Volkswagen.